Vamos falar sobre o empresário, né? O empresário no direito empresarial é aquele que exerce a atividade empresária, sujeito de direitos e obrigações. E no caput do Código Civil, artigo 996, nos diz o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens e serviços, tá? Então, seguinte, de acordo com o que diz o artigo 966 do Código Civil Caput, será empresário aquele que pratica a atividade empresária. Essa é uma definição material do conceito de empresário, sendo ele o sujeito de direitos e de obrigações que exerce a atividade econômica organizada para a circulação de bens ou serviços, exceto a atividade intelectual, que nós vamos falar mais para frente sobre isso. Então, essa atividade empresária deve ocorrer, né? Decorre de uma forma profissional, ou seja, o empresário tem que exercer a atividade com habitualidade e não eventualidade, tem que ser contínua, né? Não entrando neste conceito aquele que esporadicamente, eventualmente, ocasionalmente, praticou uma atividade empresária. Como exemplo, uma pessoa que vende seu próprio carro, mas não tem como cotidiano, como hábito, como meio de viver, de sobrevivência, de ter proventos, a prática de venda de automóveis. Bom, nesse âmbito, nós temos que falar o seguinte, que se corrija uma visão comum, né, da expressão empresário, que cotidianamente é usada como se fosse a mesma coisa que empreendedor, ou seja, qualquer pessoa que possua ou realize investimentos. Ou seja, empreendedor é uma coisa, aplica em ações, enfim, empreende alguma coisa. Empresário é outra, tá? O senso comum faz essa mistura toda aí, usa um termo como se fosse outro, e vice-versa, como se fosse a mesma coisa. Nós, estudantes do direito, já temos uma visão técnico-jurídica, né, doutrinária, e já sabemos que não é bem assim, tá? Sendo assim, nem todo sócio ou acionista, aquele que investe, compra ações, como tem na bolsa aí, de uma sociedade empresária, será empresário. Somente será empresário aquele que possui cargo de administração e efetivamente participar da organização, na parte administrativa, da atividade empresarial. Ou seja, você pode ter acionistas, né, que compram ações disso, ações daquilo, ações daquela empresa, mas não é empresário. E você pode ter empresário que realmente trabalha na empresa, ou seja, tem uma atividade administrativa na organização dessa atividade empresarial. Ok? Então, olha só, vamos destrinchar o caput do artigo 996, tá? 966. Eu estou falando com esse 996. 966, olha só. Livro 2 do Direito de Empresa. Título 1, empresário. Caracterização da inscrição. Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Nós vamos destrinchar agora esse artigo 966, tá? 966. Então tá, quando ele fala que é profissionalmente, ou seja, exercer uma atividade de forma profissional em relação com a habitualidade e não eventualidade, e não esporadicamente, né? Uma pessoa que distribui doces de São Cosme e São Damião não pode ser considerada profissional do ramo de doces, pois o faz esporadicamente, ao contrário de uma pessoa que faz bolos para festas e vive disso, ou seja, com o intuito de obter lucro, né? É diferente da pessoa que dá doce, né? São Cosme e Damião ela não vende, ela doa, né? Distribui. Agora, se a pessoa faz doce com o intuito de obter lucro e faz isso de uma forma habitual, tem seu cliente, carteira de clientes,
tem seu controle e consegue sobreviver mediante a venda desses doces, aí já começou a nossa visão de empresário. Bom, vamos ver também que ele fala o seguinte: profissionalmente e atividade. Atividade é sinônimo de empresa, ou seja, atividade empresarial. Empresa é atividade, não o locus, não o lugar físico. As pessoas confundem. Ah, vou lá para minha empresa. Bom, isso é o senso comum. Né? A comunidade acadêmica, aquele que tem acesso à informação, já consegue ver de uma outra forma. A empresa é uma atividade, não é um locus, não é um lugar físico, né? Isso aí é estabelecimento. Vamos ver esse conceito mais para frente de estabelecimento, nome empresarial, enfim. Bom, atividade é sinônimo de empresa. Empresa é atividade, não local físico onde esta é desenvolvida. Onde é desenvolvida quem? A atividade empresarial. O senso comum, as pessoas que não têm conhecimento do direito empresarial usam o termo, vou para a empresa, vou pegar a malinha e vou para a empresa. Aí, fulano está na empresa. Bom, empresa não é um lugar, é uma atividade, ok? Não é sujeito de direitos, não tem personalidade jurídica a atividade. A empresa, ela não é sujeito de direito e não tem personalidade jurídica. A empresa é objeto de direito, ou seja, a empresa não tem personalidade jurídica. Casca de banana. O acadêmico, o estudante de direito, a estudante de direito que faz um estudo superficial vai associar a empresa à pessoa jurídica, tem que ter CNPJ. Não é bem assim, tá? Então vamos entender. A empresa é uma atividade, né? Então a empresa é objeto de direitos, não tem personalidade jurídica. Continuando o caput do artigo 966, Código Civil, diz o seguinte: profissionalmente já falamos, atividade já falamos, econômica. Econômica, o empresário visa lucro. Não existe café. Não existe cafezinho de graça, né? A atividade empresarial pode até não ser lucrativa em determinados momentos, mas tem que almejar, tem que auferir o lucro. Beleza? Continuando aqui. Então, artigo 966, já falamos profissionalmente, já falamos atividade. Agora a palavra econômica. Econômica, o empresário visa o lucro. A atividade empresarial pode até não ser lucrativa em um primeiro momento, estou repetindo aqui, mas tem que almejar o lucro, ou seja, aquele investimento que você faz, né, que você investiu e, claro, vai vendendo, comprando, mas ainda não teve lucro, você está pagando, está retornando para aquilo que você investiu. Você investiu X e você, durante um certo tempo, vai comercializar o dinheiro que está entrando, na verdade, entre aspas, lucro, na verdade, ainda para cobrir aquilo que você investiu. A partir do momento que zerou aquilo que você investiu, dali para frente, sim, é o lucro. Bom, fica essa dica aí. Mas ele abriu o comércio e ele tem sempre cliente lá, todo dia, não sei o quê, como é que ele não tem lucro? Não, peraí, não é que é lucro. Ele investiu X, então até ele obter lucro, qual é a ideia do lucro? Se ele paga aluguel, tem que tirar aluguel. O que ele investiu de maquinário, o que ele comprou financiado. Quer dizer, então no momento ele não tem lucro. Tá? No momento, é claro, ele está comercializando, está dando dinheiro e ele vai separando, pagando as contas e vai sobrando dinheiro. Daqui a pouco, quando ele quitou todo o maquinário, né? Aquele investimento, se ele investiu, exemplo hipotético, 100 mil e já recuperou os 100 mil, dali para frente é lucro. Tirando o aluguel, se ele pagar aluguel, o ponto que a gente chama, pagar o ponto, entendeu? O esquema é o seguinte: lucro é quando o que você investiu já te retornou. E dali para frente sim é lucro. Beleza? Bom, caput 966, profissionalmente, atividade econômica, já falei, organizada. Organizada é aquela atividade que conjuga os 4 fatores de produção capitalista. Quais são os 4 fatores da produção capitalista? Bom, mão de obra, emprego de capital, que é o investimento, insumos e tecnologia, que as pessoas chamam de know-how. Experiência, né? Know-how no ramo. O empresário dispõe desses 4 fatores de forma de que melhor lhe provém, ou seja, lhe convém.
de forma mais conveniente para desenvolver a sua atividade, a sua empresa. Empresa é atividade, tá? Se a forma de exercer determinada atividade for organizada, estar-se-á diante de um empresário, ok? Então, vamos atentar para os 4 fatores de produção: mão de obra, emprego de capital, insumos, tecnologia, que a gente chama de know-how. Beleza? Então vamos que vamos. Então tá. Bom, empresário, pessoa física, é o que define o artigo 972 do Código Civil, que é o empresário individual. Então você vai lá no seu Código Civil, Vadimeco, artigo 972, você vai colocar lá, artigo 972, empresário individual, que é a pessoa física. Agora, empresário, pessoa jurídica, é a EIRELI, que está no artigo 980-A, Código Civil, ou sociedade empresária, artigo 983, Código Civil, tá? EIRELI é o que? Empresa individual de responsabilidade limitada. É pessoa jurídica, só um, nós vamos tratar da EIRELI, vamos destrinchar, assim como nós destrinchamos o caput do artigo 966, então nós vamos destrinchar o conceito de EIRELI. Ou sociedade empresária, que está lá no artigo 983 do Código Civil. Bom, sociedade empresária se entende mais de um. EIRELI não, porque a própria nomenclatura já diz empresa individual de responsabilidade limitada. Por que é limitada? Porque o patrimônio da empresa não se mistura com o patrimônio do empresário. Por isso que é limitada, ok? Primeiro tem que ir, se tiver algum problema, devendo, fechar a firma, a empresa, primeiro você tem que esgotar todo o patrimônio da empresa para depois ir no patrimônio do empresário, ok? Quando é ilimitada, não, se misturam. Não é? O patrimônio do empresário se mistura com o patrimônio da empresa, por isso que é ilimitada. Limitada a essa distinção. Mas a gente vai tratar desses conceitos, desse assunto especificamente. Já estou dando um panorama. Bom, já o parágrafo único do artigo 966 nos diz que não será considerado empresário. Abre aspas. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, exceto, quando está a palavra salvo, exceto. Salvo, exceto, exceção, se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Nós vamos trabalhar esse conceito de elemento de empresa, ok? Para poder ficar bem claro, tá? Bom, então, olha só, atividade de médicos, engenheiros e artistas em geral, a princípio, não será considerada uma atividade empresária, a não ser que a própria profissão constitua elemento de empresa. Então, nós vamos destrinchar esse conceito de elemento de empresa, porque é o seguinte, a atividade de médicos, como está ali, está aqui no parágrafo único, literária, científica, artística, não é considerada empresário, salvo, ou seja, exceto se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. É o que nós vamos falar agora sobre esse elemento de empresa. Bom, pela teoria da empresa, que é a fase subjetiva moderna, né? Nós falamos isso na introdução, já está disponível no canal, a teoria da empresa, que é a fase subjetiva moderna. Vimos que qualquer atividade pode ser considerada atividade empresária, a depender da maneira, da forma como ela é executada. Assim, podemos dizer que uma mesma atividade pode ser empresária ou não ser empresária. Vai ter que ter o quê? Elemento de empresa. Então, olha só. Exemplo. Atividade médica, tá? Que é um exemplo clássico. Exemplo mais fácil de você entender. Atividade médica. Imagine o consultório de um dermatologista. Ele organiza os 4 fatores de produção? Sim. Quais são os 4 fatores de produção? Mão de obra, emprego de capital, insumos e tecnologia.
Beleza. Tem lá equipamento de última geração, beleza. Tem lá mão de obra, atendente, telefonista, alguém que auxilia. Tudo tem tudo certinho. Ele investiu capital, emprego de capital, insumos. Insumo é o material para ele usar ali, bom, como é uma atividade médica, esparadrapo, band-aid, gás, enfim, tem tudo. Tem quatro? Tem. Tem mão de obra? Sim, a recepcionista e talvez tenha até uma instrumentadora. Empregou capital? Sim, como a compra ou aluguel do imóvel no qual funciona o consultório. Pagamento de contas, etc. Tem insumos? Sim, pois investiu em equipamentos imobiliários. Tem tecnologia, o know-how? Sim, é o conhecimento agregado que aquele profissional tem daquele ramo da medicina, naquela atividade médica. Então, poderíamos afirmar que esse médico é empresário? Não podemos afirmar. No direito, depende. No direito, nós temos... depende. Por quê? Porque cada caso é um caso. Nós podemos ter esse médico que tem os 4 fatores de produção, mão de obra, emprego de capital, insumos de tecnologia e não ser empresário. E podemos ter um outro médico, o médico B, que faz a mesma especialidade dele, que tem os 4 fatores de produção, mão de obra, emprego de capital, insumos de tecnologia e ser empresário. O direito depende, tá? Bom, então, apesar dele conjugar os 4 fatores de produção, mão de obra, insumo, capital, tecnologia, temos que analisar ainda um segundo critério, a pessoalidade. Aí que está. Se o profissional em questão desenvolver a atividade de forma pessoal, não será considerado empresário. Ou seja, se ele executa a atividade diretamente, ele, no caso aqui, se for dermatologista, que é o nosso exemplo, dermatologista, ele que faz tudo ali e tal. Por mais que ele tenha esses 4, não é, porque você vai na clínica dele. Eu quero falar com o doutor fulano de tal. Eu não quero falar com outro doutor, eu quero falar com aquele doutor ali, aquele doutor que vai resolver meu problema. Então há uma pessoalidade. Vamos explicar mais à frente. Então olha só, a atividade de forma pessoal é diferente de forma empresária. Isso aí tem que ficar bem claro. Fica a dica. A atividade de forma pessoal é diferente de forma empresária, tá? Por quê? Porque para ser empresário, a forma empresária ela pressupõe uma impessoalidade na atividade empresarial. Já na forma pessoal, não. Você vai na clínica do doutor fulano de tal. Você quer se tratar com ele. Por quê? Porque é pessoal, você gosta dele, ele é especialista, enfim, você confia nele. Há uma pessoalidade ali entre você e aquele médico, no caso do exemplo, dermatologista, que você confia, que você acredita, e você não iria em nenhum outro, você só vai nele, porque há uma pessoalidade. E para a forma empresarial, ela pressupõe uma impessoalidade. Então tá. Bom, você foi ao consultório do seu dermatologista, pelo nosso exemplo, para retirar uma verruga bem pertinho do olho, com um laser super potente, porque ele tem insumos, ele tem todo emprego, tudo, ele tem tudo certinho lá na clínica dele. Bom, beleza. Ao chegar lá, foi informado de que seu médico estava doente, mas que um outro, que você nunca viu na vida, poderia fazer o serviço. Ou seja, você vai tirar essa verruga que você já tinha combinado com ele, que ele já tinha feito outras coisas, você gostou dele e tal, tem aquela pessoa. O que acontece? Sua resposta será: não, você não vai fazer. Por quê? Porque a confiança está nele. Você não conhece aquela pessoa que está ali, não sabe se tem experiência, não sabe nada da vida dele, não tem uma pessoalidade. Então, você vai embora. Vou esperar ele voltar, ficar melhor, tá? Esta atividade é desenvolvida de forma pessoal, logo não pode ser considerada empresária. Por quê? Porque é considerada pessoal? Porque você só vai se tratar com aquele médico da sua confiança. É pessoal, pô. Não é uma impessoalidade, é pessoal. Não serve qualquer um. Eu vim tratar com fulano de tal. Ele está doente, então vou esperar ele melhorar. Você volta, vai embora. Por quê? Porque é pessoal. Ok? Então agora vamos imaginar outra situação, mas dentro da mesma área de atuação, ou seja, área médica. Você vai a um hospital qualquer, com suspeita de apendicite, com muita dor, já consultou na internet, pô, isso acho que é apendicite, já vi aqui, pô, o sintoma tá batendo, eu acho que é apendicite, vou no hospital.
Você não vai num hospital específico, você vai em um hospital, está passando mal. Ao chegar lá, você procura um médico específico ou o primeiro que aparecer vai servir? Meu amigo, se você está passando mal, emergência, você não quer saber até porque é um hospital que você nem se passa em frente ali, tem convênio, mas nunca nem usou. Você vai chegar, meu amigo, se for convênio, se for UPA, se for emergência, você não quer saber, você está com dor. Você quer saber, você fala, ó, emergência, estou aqui, eu acho que é apendicite, por favor, me dá um médico aí. Tem alguma pessoalidade nisso? Não. Qualquer médico que seja, que entenda de apendicite, ou que diagnostique, ó, isso aqui não é apendicite não, é outra coisa. Você não quer saber se é o A, fulano do doutor B, do doutor C, do doutor D. Você quer um médico para resolver a sua dor que está imensa, ok? Então o que acontece? Aqui impera a impessoalidade no exercício da atividade. Por isso que é uma atividade empresarial. Porque, fica a dica, a atividade empresarial, ela é impessoal. Tá ok? Há uma impessoalidade. Então agora você percebeu que o elemento científico, né, o know-how que o médico tem, ou seja, o conhecimento médico, que a gente chama de know-how, fica perdido dentro de toda a estrutura que o hospital oferece. É só mais um elemento da empresa e não o principal. Ou seja, o médico ali é mais um elemento da empresa. Não é o principal, mais um médico. Pode ser, não, vai lá você, o médico vai atender, vai ser um outro médico que vai te atender. Você não quer saber quem é o médico A, B, C, D, eu quero um médico que me atenda. Eu pago o plano, primeira vez que eu venho aqui nesse hospital, ou nessa clínica, enfim. Quando vamos ao hospital, além do conhecimento científico dos profissionais, buscamos os serviços de exames de hotelaria, ou seja, internação, enfermaria, CTI, laboratório, não é isso? Buscamos a medicação disponível. Sendo assim, para definir se uma atividade é empresária ou não, além de analisar a organização dos fatores de produção, reiterando, mão de obra, emprego de capital, insumo, tecnologia, tá? Mão de obra, emprego de capital, insumos e tecnologia. Além disso, desses fatores de produção, você tem que ver a forma, a maneira como a atividade é exercida, se com pessoalidade ou impessoalidade. Tá ok? Isso é importante para você dizer se é uma atividade empresarial, se for impessoal, sim. Ou se for uma forma pessoal, aí não é empresário. Por mais que ele tenha esses 4 fatores de produção, tá? Mão de obra, emprego de capital, insumos e tecnologia. Ok? A partir do momento que há uma pessoalidade, aí ele não é empresário. A partir do momento que há uma impessoalidade, você chega ali, não importa qual médico, eu quero que o médico resolva o meu problema. Uma médica resolva o meu problema, não quero. Você não tem preferência, porque você vai ali, você está passando mal, eu quero um médico, médico. Acabou, meu amigo. Tu quer resolver teu problema. Beleza? Então tá. Atividade não empresária, tá? Igual a atividade simples. Atividade de forma pessoal. Atividade não empresária. Ou seja, maneira simples, pessoal, há uma pessoalidade. Sociedade não empresária é igual a sociedade simples, tá? De antemão, já vou dizendo que a sociedade simples é o registro civil de pessoa jurídica, ok? Então nós temos atividade empresária, ou seja, há uma pessoalidade ali, atividade simples, atividade de forma pessoal. E sociedade não empresária, quando fala sociedade, é mais de um. Sociedade não empresária é uma sociedade simples. Então o registro não vai ser na junta comercial de uma sociedade simples. Vai ser onde? Registro civil de pessoa jurídica. Ok? São conceitos que você já vai assimilando, porque é muito detalhe, é muita informação no estudo do direito empresarial. Ok? Então, a empresa ela pode ser exercida em sociedade, mais de um, que a gente chama de sociedades empresárias, né? Sociedade, mais de um. Para ter uma sociedade, mais de um. Ou a empresa pode ser exercida individualmente, através do empresário individual, tá? E pode ser também exercida pela empresa individual de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. Então a empresa ela pode ser exercida por sociedades empresárias,
por o empresário individual e por empresa individual de responsabilidade limitada, tá? Agora é o seguinte, IPC. Não se pode confundir mais o conceito de empresário com o de investidor. Dessa forma, o fato de ser sócio de uma sociedade empresária não faz com que a pessoa seja considerada empresário. Para ser empresário, precisa participar efetivamente da organização da atividade empresária. Como? Administrando, fazendo parte da administração, ok? Então, nós podemos entender que o legislador brasileiro optou pelo conceito material do empresário, que está lá tipificado no caput do artigo 966 do Código Civil, tendo em vista que o que já falamos do artigo 966 não exige o registro para que alguém seja caracterizado como tal. O registro tem um caráter declarativo, exceto o empresário rural, que o registro do empresário rural, aí sim, vai ter um caráter constitutivo. Importante já de antemão. Mas tu falou isso agora, vou falar mais na frente? Vou falar, mas estou falando agora para ter uma ideia. Então vou repetir porque isso é IPC, é importante. O legislador brasileiro optou pelo conceito material de empresário. Está lá tipificado no caput do artigo 966 Código Civil. Tendo em vista que nós já falamos sobre ele, o artigo 966, não exige o registro para que alguém seja caracterizado como tal, tá? Não exige registro para ser considerado empresário, mas a gente vai destrinchar os detalhes. O artigo 967 do Código Civil exige que o empresário se registre na junta comercial antes do início da atividade. E em virtude dessa previsão, há quem defenda que o conceito seria formalidade, você se inscrever, já que todo empresário deve se registrar. Só que não é isso que a maioria entende, né? A doutrina mais larga entende. Esse não é o entendimento correto, uma vez que alguém que organize atividade empresária será considerado empresário. Se não se registrar na junta comercial, será um empresário irregular. Só isso. Só vai ser irregular, porque não está regularizado na junta, ok? Mas não deixa de sê-lo. O registro tem caráter declaratório e não constitutivo. A exceção é o empresário rural, que aí sim o registro tem um caráter constitutivo. Ou seja, no caso do empresário que não é rural, empresário comum, o registro só tem caráter declarativo. Declaro que fulano atua na área e tal. Já no caso do empresário rural, não. Tem um caráter constitutivo. Para ele se dizer empresário rural, aí sim, o registro para o empresário rural, aí ele constitui uma empresa. Beleza? Bom, requisitos para ser empresário. Primeiro, básico, né? Direito civil, capacidade pleno gozo civil, maioridade. Tem que estar sanidade mental, tranquilo, não pode ser um incapaz. Ele tem idade, mas ele é débil mental, ele é incapaz mentalmente. Não, tem que ser pleno gozo sua capacidade civil, tá? E segundo, ausência de impedimentos, ok? Bom, 2 são os requisitos para que seja possível se inscrever como empresário individual: capacidade de gozo civil e ausência de impedimentos. Na interpretação conjunta do artigo 972 e 974 do Código Civil, conclui-se que para requerer, para pedir, requerimento, a inscrição como empresário é necessário ter plena capacidade civil. Não é possível requerer a inscrição por representante ou mandatário ou assistente. Ok? Isso é importante. Não é possível requerer a inscrição por representante ou assistente. Ok? Para fazer a inscrição como empresário. Agora é o seguinte, a atividade empresária, ela poderá ser continuada. Como assim continuada? Será continuada através de uma autorização judicial, e eu vou dizer qual motivo. Através de representante ou assistente, aí sim, quando ela pode ser continuada por representante ou assistente quando ocorrer a incapacidade superveniente do empresário.
quando o empresário abriu a sua empresa, capacidade de gozo, ausência de impedimento, tranquilo, de repente ele é acometido de algum problema, né? Aí sim, para não interromper aquela atividade que tem uma função social, gera emprego, gera renda, paga imposto, enfim, tudo bacana, ela poderá sim ser continuada através de uma autorização judicial para o seu representante ou assistente. Essa incapacidade superveniente, ou seja, posterior à abertura da firma, né, da firma não, da empresa, tudo tranquilo, está caminhando bem, essa incapacidade superveniente, ou seja, após a abertura, após o registro, poderá ocorrer quando o próprio empresário passa por um processo de interdição e é declarado incapaz, ou quando ele falece e seus herdeiros, o herdeiro, são incapazes, né? Então, quer dizer, se você não tem um herdeiro maior de idade, você vai ter que ter um representante ou assistente, ok? Em qualquer dos casos, a continuação da atividade empresária dependerá de autorização judicial e os bens que o incapaz possuía antes da interdição ou da sucessão não poderão ser penhorados para pagamento de dívidas decorrentes da atividade. É o caso seguinte, eu tenho filhos menores ainda, não tem 18 anos, não tem maioridade, vai ter assistente ou representante para tocar a empresa ainda, vai tocar a empresa não vai parar, porque a atividade empresarial vai ser continuada através do representante ou do assistente, nomeado pelo juiz, enfim, isso nem vem ao caso. Portanto, é o seguinte, que a partir do momento que eu tenho herdeiros, eu faleci, a empresa continua, meus herdeiros ainda não têm a maioridade, então, em qualquer dos casos, a continuação da atividade dependerá de autorização judicial, como já falei, e os bens que o incapaz possuía antes da interdição ou da sucessão não poderão ser penhorados para pagamento de dívidas decorrentes da atividade empresarial. Ou seja, se a empresa tiver que pagar alguma coisa, o herdeiro ali, menor de idade, o patrimônio dele está intocado. É isso que essa foi a minha fala, tá? Agora vamos ver, artigo 974, rol taxativo, números clausos, rol fechado. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, por isso que é representante ou assistente, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança, ok? Então a empresa vai continuar porque é uma atividade empresarial, vai ser continuada. Vai ter representante ou assistente se o herdeiro for menor. Mas a partir do momento que aconteceu essa doença superveniente, caramba, já acabou já. Eu vou continuar, senão vai dar problema. Eu continuo no próximo encontro, ok?